Olá, meus queridos, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Mais uma vez, com muita alegria, nós estamos aqui, para os nossos trabalhos, para o nosso aprendizado dessa noite. E nós vamos iniciar com a nossa mensagem, convidando o Hélio para ler a mensagem, e logo em seguida ele vai fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça presente em nossos corações. Vamos acerenando os nossos pensamentos para ouvirmos um pouquinho não, a mensagem inteira, recebida aqui no centro. Que a paz faça morada no coração de todos. A paz. A tão sonhada paz. O nosso globo terrestre sempre esteve em guerra e continua. A ganância, o orgulho e a vaidade fazem irmãos duelar contra irmãos. Fazem com que os que estão fora desta guerra torçam por um ou torçam por outro, esquecendo-se que todos são perdedores, não há vencedores. E nós? Como nós nos encontramos? Como a paz está em nós? Somos pessoas pacíficas? Somos pacificadores? Ou será que ainda queremos impor nossas ideias e nossos ideais? Será que queremos que a nossa opinião seja ouvida através da voz mais alta? Através de um tom ríspido? Meus queridos amigos, adoçem as palavras, sosseguem as emoções, libertem-se da necessidade de sempre terem razão. Mesmo quando certos da opinião de vocês, que ela seja colocada de maneira gentil, de maneira doce, que não fira o próximo. Muitas vezes, o calar é mais sábio do que o falar. Muitas vezes, o concordar apenas para encerrar uma discussão. Não vale a pena se desgastar. Não vale a pena criar em torno de nós uma atmosfera sombria. Que nós possamos ser pacificadores sempre. Que nós possamos levar paz, levar tranquilidade, levar o amor. Que os que nos rodeiam possam sentir a brandura ao nosso redor. Sejamos firmes em nossas convicções, mas firmes com amor, firmes com respeito ao próximo. Fiquem com Deus. Bonita mensagem, né? Sempre lembrarmos, meus irmãos, que do outro lado tem um irmão, que independente do que ele esteja falando, se concordamos ou não, mas que saibamos sempre respeitar. E assim vamos construindo um amor em torno de nós, entre nós. Então agora nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, acerenando os nossos pensamentos e nos conectando com o alto. Amado Mestre, aqui hoje, mais um dia em seu nome, estamos reunidos. Possa-nos estarmos em paz e prontos para recebermos as palavras do nosso irmão Rondon. Que o Senhor possa abençoá-lo e guiar as suas palavras para que possamos, mais uma vez, aprendermos e crescermos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos convidar o nosso irmão Rondon, que vai falar sobre psique e a doença.
Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Então, o tema que nós vamos abordar essa noite é sobre o psiquismo e doença. E é um assunto interessante, porque no final desse estudo nós vamos chegar a uma conclusão, que a maioria das patologias humanas na Terra, sejam elas de ordem física ou mentais, estão diretamente relacionadas ao nosso psiquismo. Então, o psiquismo, como que nós poderíamos definir? Então, o psiquismo é o conjunto de fenômenos ou processos mentais de um indivíduo, conscientes ou inconscientes. Então, quando a gente entende que a mente, ela provém do espírito, o raciocínio, aquilo que nós planejamos, organizamos, ordenamos, provém do espírito. O pensamento é oriundo do espírito. O cérebro é um órgão físico responsável para comandar e organizar as ordens traçadas pelo espírito. Então, se eu tenho a vontade de levantar o meu braço, quem deu essa ordem foi o espírito, que vai na região específica do meu cérebro ativar os neurônios motores, que levam os impulsos nervosos na minha medula, que corresponde ao meu braço, para elevar esse braço. Então, é uma ação que originou no espírito. Então, a gente sabe que o consciente é tudo que nós lembramos desde o nosso nascimento aos dias atuais. E o inconsciente? Ele é muito maior. Ele faz parte desde a nossa criação até os dias atuais. Então, a nossa passagem em diferentes reencarnações, as bagagens, que acumulamos, muito estão no nosso inconsciente. Então, nós poderíamos afirmar, sem dúvida de errar, que 99% do nosso eu está no inconsciente. E somente 1% é o que nós vivemos na atualidade. A emoção, o sentimento, o pensamento são energias, geram ondas vibratórias, impulsos. Então nós vamos ver que as nossas emoções, ela está correlacionada intimamente com o nosso psiquismo. Segundo a psicologia, a parapsicologia, o ser humano da atualidade, no grau de evolução, de espiritualidade que possuímos na Terra, nós temos 5 emoções predominantes. Primeira, alegria. A segunda, tristeza. A terceira, o ódio. A quarta, a repulsão ou o nojo. E a quinta, o ódio. Então, são emoções que predominam negativas. Falei só uma positiva, a alegria. Então, se nós passarmos boa parte da nossa reencarnação cultivando e desenvolvendo estas emoções negativas, elas certamente irão criar na nossa organização física disfunções que poderão originar determinada patologia. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, Kardec nos revela que a grande parte das doenças experimentadas, vivenciadas na Terra, não estavam na nossa programação reencarnatória. Nós desenvolvemos perante a nossa atuação no momento atual da nossa reencarnação. Então, talvez a imprevidência, a falta de disciplina, a falta de aplicação dos conhecimentos que a humanidade possui em favor da nossa saúde, vem colaborar com esse número elevado de doenças.
Alguém poderia imaginar aí, não sei se alguém pensou, será que determinado câncer que surgiu em uma pessoa não estava na programação reencarnatória? É provável. Se a maioria das patologias não estavam, né, determinadas na nossa programação como humanidade, é bem provável que ela foi adquirida posteriormente. No item, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou os espíritos superiores. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então Kardec, realizando essa pergunta, ele queria que a espiritualidade resumisse o que existe no universo. Então, é a matéria e os espíritos, as criaturas de Deus? Resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ficou fácil, né? Então existem três coisas no universo: Deus, Criador de tudo, os Espíritos e a matéria. Na época de Kardec, no século XIX, nós não tínhamos um Einstein. E ele vem colocar mais adiante que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mostrando que tudo que é matéria é energia. Na época de Kardec também nós não tínhamos as resoluções elevadas de microscópios, né, para observar que uma célula, ela não é a última unidade, ela se divide em moléculas, essas moléculas em átomos, esses átomos são divisíveis. Então perceba que tudo, mesmo que os nossos sentidos não percebam, existe um átomo, existem núcleo, prótons, nêutrons, elétrons formando e constituindo essa matéria. O nosso corpo físico é um amontoado de átomos. E que hoje, no momento em que eu acordei, o meu corpo físico não é o mesmo que eu estou usando agora. Algumas células morreram, outras nasceram. Então percebam a dinâmica que é o corpo físico. Se há células, novas energias, novas massas se formando, qual é o coeficiente energético que plasma estas células? Será que o órgão sofreu alguma alteração perante a uma emoção, um sentimento negativo, um pensamento desorganizado, até mesmo uma influência espiritual negativa? Então percebam que o produto final do nosso corpo físico depende muito daquilo que Jesus nos disse: vigiai e orai, porque é uma forma de prevenir complicações. Então essa figura, para quem consegue enxergar, é a nossa unidade funcional. Nosso corpo é um amontoado de átomos, de energia. O corpo humano possui aproximadamente 10 trilhões de células. Cada célula possui 700 trilhões de átomos. E o corpo humano, consequentemente, possui 7 octilhões de átomos. Então, os átomos se reúnem em moléculas, estas moléculas em organelas, em células, em tecido, em órgão, formando o nosso corpo físico. Esta é uma foto de um vídeo, né, que está na internet, no YouTube, o Desencarne de Dimas, em que é um exemplo do psiquismo negativo. Então, Dimas, já prestes a desencarnar no seu leito, a esposa está ao seu lado, triste, ressentindo a sua partida e emitindo um pensamento de apego ao marido. E, inconscientemente, ela tece ao redor dele uma
semelhante rede de pesca, impedindo a sua desencarnação. E Dimas, inspirado pela espiritualidade que ali estava no seu quarto, pede à esposa para que vá dormir no seu quarto, que está tudo bem, que amanhã eles voltariam a se reunir. Foi o momento que a espiritualidade aproveitou para realizar a sua desencarnação. Então, inconscientemente, ela estava interferindo num trabalho programado da espiritualidade. Existe o oposto, psiquismo positivo, que todos nós devemos cultivar. Então, um jovem que faz uma prece, uma oração ao seu anjo da guarda, a Deus, pedindo uma proteção, uma orientação, uma ajuda, e vem intercedendo por ele um espírito, emanando boas vibrações, fazendo com que ele tenha um refazimento, né, das suas energias. Ou seja, uma forma de trabalhar o nosso psiquismo é a oração. Porque o que é a oração? A oração é um pensamento elevado. Lá na pergunta 27, lembrando que a Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria ou energia. Poxa, o que é o meu pensamento? É Deus? Não. É Espírito? Também não. Meu pensamento é matéria. É uma matéria que nós não percebemos, mas a matéria ela tem várias características, várias graduações, e o pensamento é uma forma do nosso espírito transmitir uma comunicação. Então, através da oração fervorosa, com sentimento elevado, é possível, né, entregar a nossa oração ao nosso destinatário. Se houver boas intenções, se houver um sentimento elevado. Então percebam que no congresso médico espírita que aconteceu em Goiânia, alguns anos atrás, um médico que teve uma experiência quase morte foi dar o seu depoimento. E ele teve, nas suas férias, saindo para viajar de férias, uma dor muito forte no peito. E a esposa, vendo aquilo, levou para o hospital mais próximo. Lá chegando, realizando os exames, percebeu que ele estava tendo uma dissecção da aorta, a principal artéria do nosso corpo. E a equipe médica falou, a única solução é operar. O risco é elevado, mas não temos outra opção. E ele ficou vários dias na UTI e conseguiu sobreviver. Mas durante o tempo na UTI, ele teve a sua saída do corpo físico. E várias pessoas foram visitá-lo. Dentre eles, um colega médico, que vendo naquela situação, pensou, ele está muito grave, ele não vai escapar dessa. E tinha um grupo de oração de pessoas ao redor dele, que toda vez que eles realizavam a oração, ele percebia luzes coloridas saindo do crânio de cada pessoa e derramando sobre o seu corpo. Então, a oração transformada em medicamento. Então, nós já ouvimos falar muito forma pensamento. O pensamento é matéria. Então, aquilo que nós pensamos de bom, de ruim, a espiritualidade que está no mesmo nível vibracional nosso, é capaz de perceber, ler os nossos pensamentos, enxergar os nossos pensamentos. Então, depois que ele ganhou alta, encontrou com esse colega médico, ele perguntou, você pensou isso, né? Pensei. Então, é a forma que o espírito fora do corpo percebe as matérias mais sutis que estão ao nosso derredor. No livro Entre a Terra e o Céu, a psicografia de Chico, através de André Luiz, nós vamos ver lá no capítulo 21, Conversação Edificante, um diálogo com o mentor, o orientador espiritual Clarencio, e que ele vai falar um pouquinho sobre o psiquismo em nossas vidas.
nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização perispiritual. Ora, um pensamento não elevado ou uma ação negativa, contrária à lei divina, ela pode contaminar o nosso perispírito. Nós sabemos que uma das principais funções do perispírito é ligar o corpo físico, a matéria densa, ao espírito. E o perispírito é um condutor. Podemos até fazer uma analogia de que o perispírito é uma avenida de mão dupla. O espírito manda a ordem através do perispírito, mas algumas coisas que acontecem na nossa organização física provocam e levam ao espírito aquela sensibilidade. Exemplo disso, uma fome. Então, quando a gente está com muita fome, é através do perispírito que o nosso espírito entenderá e sentirá tudo aquilo que o processo da ausência de alimento provoca. Então, é uma mão dupla. O perispírito também tem outras funções que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. Clarencio continua. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A cura de todos os males reside em nós mesmos. Ora, quando que a humanidade, o espírito, alcançará esse patamar de instrução, de mudança de comportamento, entendendo que não necessitará mais de cirurgia, de não necessitará mais de medicamento de uso contínuo? A cura está dentro dele. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então, o médico do futuro, ele enxergará uma nova realidade. Porque o perispírito hoje, que não é concebido pela ciência, pela medicina, um dia será. Hoje nós conhecemos a ressonância magnética. Então, talvez alguém que precise de uma orientação médica, chegará ao consultório e o médico vai pedir o quê? Uma ressonância do perispírito. E alguém vendo aquele resultado alterado, uma queixa de ansiedade, uma queixa gástrica, uma palpitação, talvez uma insônia, o médico vai perguntar ao seu paciente: você carrega alguma mágoa, algum ódio? Você é incapaz de perdoar? Você não trabalha o perdão, talvez até o auto-perdão? Porque isso gera, perispiritualmente falando, numa matéria mais sutil, uma desorganização, que, a seu tempo, as ligações íntimas do perispírito à matéria levará tais impressões ao corpo físico. Então, esse médico, vendo a ressonância do perispírito alterado, fala: se você não perdoar, essa doença vai chegar no seu corpo físico. Que prevenção, né? Que profilaxia, que é a mudança de comportamento, de atitude, de emoções, procurar as emoções elevadas, trabalhar na caridade, no perdão, na indulgência. Então, são dicas, né, que colaboram para equilibrar o nosso psiquismo. E Clarencio encerra dizendo: quando de consciência inclinada para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, antes de tudo,
ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Lesamos primeiramente a nossa própria alma. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então, além de Clarencio nos instruir a respeito do nosso psiquismo, se essa lesão originária do nosso comportamento, das nossas emoções, for de uma intensidade profunda, forte, de um tempo prolongado, uma cronicidade elevada, isso gerará alterações perispirituais que até mesmo após o desencarne, o espírito carregará tais lesões. E alguém pode perguntar, mas essas lesões perispirituais que nós levamos para o mundo espiritual, ao reencarnarmos, sofreremos consequências? Talvez. Dependendo do mérito, algumas podem ser resolvidas no plano espiritual. Mas as mais graves, às vezes, a própria experiência física será encarregada, né, de dissolver tais problemas, de acordo com o comportamento de cada pessoa. No Livro dos Espíritos, a 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós, ao desencarnarmos, não necessitaremos de juízes, de acusadores perante o nosso comportamento. A nossa própria consciência apontará o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Porque do lado de lá, as coisas se expandem, a gente sai da caixinha. A gente enxerga a cada um como nós somos. A nossa identidade, as máscaras que nós carregamos aqui no plano terreno, não existe lá. Então, é consciência limpa, de face limpa, né? Então, nós vamos ver aquilo que nós falhamos. Alguns com capacidade até de lembrar fatos de outras encarnações, outros auxiliados por instrutores espirituais. Você se saiu bem dessa vez, né? Você já havia falhado em 3 reencarnações. Felizmente, você melhorou. E a consciência perturbada é algo extremamente difícil, né, no trato da espiritualidade. Todos nós, na condição espiritual que nos encontramos, temos de passar por um período chamado perturbação. Mais ou menos longo, de acordo com a vida que cada um exerceu aqui na Terra. Aqueles que são mais materialistas, aqueles que não aceitam Deus, aqueles que têm descrença perante a vida espiritual, têm mais dificuldade em vencer o período de perturbação. Aquele que se esforçou em dominar as suas más inclinações, aquele que realizou a prática da caridade, o amor ao próximo, tem mais potencial de vencer essa perturbação mais rapidamente. Ou, às vezes, passar por ela mais suavemente. Uma das formas mais difíceis da perturbação é o suicídio, onde o infrator, né, da lei divina passará um tempo mais ou menos longo, né, vivenciando aquela experiência negativa. E é aí que a consciência acusa, né? Porque na mente do suicida tem 2 surpresas. A primeira é que ele não morreu e que os problemas dele aumentaram. Se já era difícil antes, vai tornar mais difícil. Então a consciência acusa. Não precisa ninguém estar ali falando, você fez isso, você fez errado. Isso aqui lá no Livro dos Espíritos você errou. Não. A própria consciência mostra o que é o certo e o que é o errado. Então, arrepender é o primeiro passo. Futuramente, expiar ou provar aquela experiência negativa. E por último, reparar o erro, ou seja, quitar a sua dívida.
E onde que mais fixamos? É no futuro, é no presente, é no passado. Aqueles saudosistas, né, que lembram do passado com melancolia, com insistência, que todo dia está rememorando aquela situação negativa, é como se tivesse um peso, né, grande amarrado no seu tornozelo, não se liberta disso. Frequentemente a sua mente desenvolve um psiquismo de tristeza, de melancolia, depressão e até ideação suicida. Aquele que vive o futuro, o ansioso, ele não vive o presente. Não estamos aqui querendo dizer e orientar que a gente deva esquecer o passado. Não. O passado é uma referência daquilo que a gente fez certo, fez errado, né? Uma orientação segura. A mesma coisa o futuro. Todos nós temos que planejar algo no futuro. Mas não entregar todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, toda a nossa energia ao passado ou ao futuro. Por isso que o presente se chama presente, o melhor momento da nossa vida. Então aqui um exemplo, né, da nossa constituição, que é o corpo físico, o duplo etérico, o corpo espiritual, o corpo mental e o espírito. Quando nós falecemos, o que fica, né, é o duplo etérico, que é a parte mais grosseira do perispírito, e o corpo físico. O corpo espiritual, junto com o espírito, segue para o mundo espiritual. E onde é que entra esse trabalho do perispírito na constituição energética da nossa indumentária física? Então nós sabemos que o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima para produzir tudo que é material no universo, constitui 70% da nossa produção de fluido vital. Onde o perispírito tem participação na captação e na elaboração do fluido vital. 10% é correspondente à nossa alimentação diária e 20% da nossa respiração. Nós sabemos que os nossos chakras superiores, intermediários e básicos têm especificações diferentes. Esse superior em relação às energias espirituais, o pensamento. O intermediário, que é o cardíaco, o gástrico e o esplênico, estão relacionados aos sentimentos e às emoções. Também são captadores do fluido cósmico universal, transformando em fluido vital. E os chakras inferiores, o básico e o genésico, que são dos desejos e sensações. Então, quando o chakra intermediário das emoções capta o fluido vital, ele pode captar esse fluido vital de maneiras diferentes. Se as emoções naquele momento são negativas, de que forma o chakra e o fluido vital será absorvido? De maneira não fisiológica, de uma maneira incompetente, que não dará ao duplo etérico a energia necessária a ser armazenada. Então esse perispírito mais grosseiro, que é o duplo etérico, ele armazena tanto o nosso fluido vital animal, quanto o ectoplasma. Então, os médios de efeito físico têm uma grande quantidade, né, de ectoplasmas depositado no duplo etérico. Então, se eu percebo que uma pessoa só tem pensamento negativo, que é pessimista, que é uma pessoa que se entrega à tristeza, ao ódio, ao rancor, de que forma que esse fluido vital está sendo absorvido? De maneira incompetente. Se ela sofre uma grande influência espiritual, a ponto dessa interferência espiritual provocar uma desregulação do seu campo energético, também esse fluido vital ficará comprometido. Então, o quadro clínico de uma pessoa que está numa crise de depressão grave e também o quadro clínico de uma pessoa que sofre uma influência espiritual também grave, uma obsessão grave, são muito semelhantes.
Então, quem conhece aquela pessoa no seu momento normal e vê aquela pessoa nesse estágio, é como se apagasse a luz daquela pessoa, é como se ela estivesse desvitalizada. Não tem vontade, né? Ah, vamos fazer isso, ah, não quero, vamos alimentar, não dorme direito, não se alimenta direito, perde o interesse pela vida. Então, um psiquismo negativo com essa fisiopatologia dos chakras comprometidos leva a essa interferência. E a doutrina espírita, conhecedora do processo obsessivo, reúne ferramentas importantíssimas no combate a isso. Então, o passe espírita, a desobsessão, a implantação do evangelho no lar, a água fluidificada, são ferramentas importantes para iniciar a revitalização desses pacientes. E para a gente caminhar para o encerramento, lá na Gênesis, capítulo 14, onde Kardec trata dos fluidos, o item 31, onde ele fala das curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã ou doente por uma molécula sã, sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia, da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, nesse resumo que Kardec nos oferece, é inevitável lembrar de Jesus, as curas que Jesus realizou. Então, fazer um paralítico andar, curar um cego de nascença, realizar uma desobsessão com uma legião de espíritos, curar leprosos. Jesus tinha a vontade de curar. Isso nós entendemos. Alguém poderia fazer uma comparação. Poxa, mas uma mãe que está com a sua criança ali no colo, febril, e ela faz uma oração, tenha vontade que Deus, a espiritualidade, a cure. A vontade dessa mãe não é a mesma de Jesus? E por que muitas vezes essa mãe, nós mesmos, não conseguimos curar? Jesus asseverou, vós sois deuses, um dia fará tudo que eu faço e muito mais. Jesus tem um sentimento elevado, que nós ainda não possuímos, que é o amor incondicional. Essa vontade, aliada a esse sentimento elevado, que é um potencializador da cura, é capaz de realizar a cura. Ah, mas nós temos sentimentos elevados. Sim, o sentimento mais elevado que a gente conhece na Terra é o amor de mãe. Acho que todo mundo concorda. Mas esse sentimento é comparado com o amor de Jesus? Não. Porque mesmo sendo um amor materno algo extremamente belo, ele tem problemas. Exemplo, uma criança na escola se acidentou e a diretora liga para os pais falando que a aula está suspensa para buscar os seus filhos. Os pais chegam aflitos. Na hora que abre a porta da sala de aula, vê a criança que acidentou e coloca a mão no peito e diz, graças a Deus que não é meu filho. O nosso amor ainda é contaminado com orgulho, com egoísmo, com vaidade, né?
Então, aquele amor incondicional que está a quilômetros de distância de nós, um dia alcançaremos. E à medida que o espírito evolui, menos doenças ele possui, menos materializado ele se torna. Quanto mais evoluído for a categoria do espírito, menos matéria ele carrega. Então, quem tem a curiosidade, né, eu recomendo a leitura da Revista Espírita, abril de 1858, onde Kardec trava um diálogo com o habitante de Júpiter, para a gente entender como que é a evolução espiritual associada à evolução do próprio mundo físico e do nosso corpo físico. Então, quanto mais evoluído, menos dependência da matéria. Quanto mais evoluído, mais consoante às leis divinas. Quanto mais consoante às leis divinas, menos erros cometemos. A destinação é a pureza espiritual, onde, alcançando esse patamar, nenhum de nós cometerá erros. Passaremos a ser trabalhadores diretos de Deus. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe e que tenhamos uma semana de muita paz, harmonia nos nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. Rondon, que Jesus o abençoe. Obrigada pela palestra. A gente tem os recados rapidinhos, evangelizadoras, dia 30. Nós temos reunião com distribuição do regimento interno. As meninas do Bazar também, reunião à tarde. E o pessoal da campanha do quilo no dia 1º. Campanha do quilo, nós estamos precisando de trabalhadores. É um trabalho que não é fácil, porque é no meio da tarde, no sábado, às 15 horas, a arrecadação de alimentos, que a gente utiliza a distribuição no Shopping Park. Mas quem quiser nos ajudar, estão todos convidados. E vamos, nesse instante, orarmos a Deus, nosso Pai, rogando por todo o nosso planeta Terra, por cada irmão da humanidade terrena, encarnado, desencarnado, que possam receber essa luz do esclarecimento, que possam ter no Evangelho do Cristo toda a medicação necessária para as nossas dores, os nossos sofrimentos, sejam eles do corpo ou da alma, que possamos compreender que na busca por cada virtude que já está em nós, na sua vivência, nos libertamos das inferioridades do ego, saudáveis no sentido espiritual, que possamos ter em Ti, Jesus, o médico de nossas almas, que possamos agradecer neste momento todas as informações que nos chegam, a presença dos benfeitores que durante toda a palestra estiveram a nos tratar, que elevemos a nossa gratidão em oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Auxilia-nos, Mestre, ilumina os nossos caminhos, e que toda essa paz nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.